Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com a escritora PhD Maria C. Pereira, já remida desse programa, e hoje nós vamos abordar sobre o número 666. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês após uma semaninha sem programa, mas eu estava muito enrolada com as aulas dos meus alunos do método da integração. E esse final de semana foi uma aula presencial, foram com certeza umas 14, 15 horas presenciais. Então, para montar tudo isso, com todo carinho, a elaboração que eu faço, dá muito trabalho mesmo, e eu acabo ficando fora de órbita. Difícil de fazer programa gravado, porque gravar o pessoal não faz ideia, que também dá um maior trabalho para montar o cenário, para montar câmera, microfone, iluminação, produção, edição. O pessoal acha que essas faz um filminho aí. E tem que pesquisar também, né, pessoal? Então, realmente é um trabalho feito porque queremos, né, Cris? Eu e você queremos, mas é um trabalhão. E só para ter tanto trabalho, só tem um motivo pelo qual ele é feito. Porque nós amamos fazer isso. Certo, Cris? Então vamos lá. É com você agora. Maria, essa primeira pergunta vai parecer estranha devido ao título do programa, mas vamos lá, vai. Como o universo foi criado? Não é estranha não, Cris. Essa pergunta tem tudo a ver com o programa. Como o universo foi criado, vai explicar uma possível e lógica avaliação de por que o 666 é tão, digamos assim, mal interpretado devido a não só desconhecimento, mas também interesses que seja mal interpretado para que possa manipular a mente das pessoas, como tem sido feito desde os tempos em que as pessoas se tornaram, digamos, reféns dos donos do mundo, aqueles que dominam pelo poder e principalmente pelo poder financeiro, né? Então interessa muito pessoas adormecidas e submetidas ao medo. E é esse o objetivo primário do 666. Mas vamos então voltar aqui para a criação do universo. Como diz hoje a física unificada, e eu expliquei perfeitamente no evento Sinergia Quântica, que foi um dia inteiro, com explicações dentro da física teórica, mas chamada de física unificada, que é a física mais moderna que nós temos, onde unifica todos os pensamentos e outras áreas da ciência, fazendo com que a lógica e o maior esclarecimento entrem em ação, avaliando até o que eram as escritas místicas, esotéricas de civilizações antigas que nos deram a informação e que se perdeu no tempo, que conheciam, digamos, a origem das coisas e que se perdeu no tempo devido a essas civilizações acabarem desaparecendo e a informação com o seu conhecimento na totalidade acaba se perdendo. Então, no evento Sinergia Quântica, eu explico em detalhes a origem do universo, a origem da nossa realidade e como ela se manifesta na questão matemática, geométrica na nossa realidade. Por isso que eu vou fazer um resumão aqui, tá? E vou fazer o máximo para que vocês possam entender isso. O nosso universo surgiu de um outro universo, porque cada novo universo surge de um universo anterior. A imagem é como se fossem duas bexigas interligadas digamos, pela boca, onde é soprada essa bexiga. A questão é que o universo anterior sopra o universo posterior. E isso explica a teoria da física que diz sobre a expansão do universo constante, mas dentro da teoria da inflação. Nós temos que considerar que o universo está se expandindo, ok?
Mas o que mais se leva em consideração hoje é a expansão do universo sob a forma da inflação. Então, constantemente, dentro do nosso universo, está entrando o sopro divino, que é aquilo que vem de outros universos para o nosso, através de buracos brancos. Então, a matéria do nosso universo sai para matéria, energia, a ressonância do nosso universo cria novos universos através de passar através dos buracos negros, e o nosso universo recebe através de buracos brancos. Então, o universo se origina, seja ele qual for, vamos considerar então aqui o nosso, através de um campo de energia universal que mantém toda a informação do universo anterior e a passa para o nosso. Então, nós nos transformamos por ressonância morfogênica. A nossa forma, a forma do nosso universo, não estou falando só dos nossos corpos físicos, estou falando da totalidade. As formas da matéria manifesta no nosso universo vêm de outro universo. E essa informação vem da energia que passa para o nosso através dessa bexiga soprada de outro universo. Quem carrega a informação e se incha numa projeção holofractal é o próton. Então, isso já está aceito dentro da física unificada. Um próton carrega toda a informação do vácuo, né? Ele carrega a informação da massa do universo. Então, ele tem a compactação da massa do universo, a informação. Então, através dele, ele se incha e tem toda a informação do universo anterior. Então, é incrível que a imagem e semelhança do universo anterior, o nosso se forma, inclusive os nossos corpinhos, por ressonância morfogênica. Então, o que envolve essa formação, então, é energia, que através dos seus vetores de equilíbrio, são flechas que vão criar formas ainda não na fisicalidade, tá? Então, a energia sempre espiralando na forma de vórtices, no ponto onde a matéria vai ser criada, se formam os vórtices de energia. Nesses vórtices de energia, entenda como toros energéticas, ou espirais, que é uma parte da torus que você não vê, digamos assim, mas a espiral envolve o processo da torus divina. Então, esse processo de energia que entra e sai através de um buraco negro é um processo da torus universal, que é esse mecanismo que vocês estão enxergando aí, energeticamente falando, que vai manifestar a matéria através dos seus vetores de equilíbrio. Todos esses vetores de equilíbrio e a formação da torus, tanto na sua espiral à direita como na sua espiral à esquerda, porque a torus se forma bipolar, digamos assim, segue uma matemática que o matemático, né? Mark Rodin, ou Rodin, como queira pronunciar, o certo seria Rodin, mas vou falar então Mark Rodin, só para você entender como é que se escreve, tá aí a imagem dele, criou. Então, essa matemática é que vai explicar uma parte do que eu vou dizer a vocês aí, já, quando vierem outras perguntas a Cris. Então, o universo se forma através do material que vem de um universo para o outro. Então, uma bexiga ligada na outra bexiga. Essa bexiga que se forma do lado direito, digamos assim, ela é formada através do próton que carrega a informação, como um rádio carrega a informação que recebe de um outro emissor, de uma radioemissora. O rádio, o aparelho, recebe a emissão. A televisão, o aparelho, recebe a emissão que é enviada pelo canal que está enviando a informação. Então, todos os canais de televisão mandam suas informações para um receptor, que é a televisão, exemplo, né? E ela projeta aquela imagem. Então, o próton é
exatamente o aparelho de televisão que eu estou mencionando aqui. Então, para que ele possa projetar essa imagem, ele se incha, ok? Estou explicando tudo de novo. E repete por imagem e semelhança num projeto que se chama Matemática Holofractal, Geometria Holofractal, começa a manifestar os vetores de equilíbrio e esses vetores de energia serão depois manifestados na fisicalidade como matéria em si. Então, expliquei direitinho. Agora, próxima pergunta, e depois quando vocês juntarem todas as perguntas, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Vamos lá. Cris, é com você. Qual a importância do número 6 para a vida? Como a conhecemos? Número 6. Pois é, o número 6 tem uma importância enorme e digamos que tem desde a esotérica até a matemática como um todo. Então, vamos começar pela esotérica. O número 6 é ligado à frequência do amor. Então, cada número não expressa só uma unidade matemática. Cada número expressa uma frequência básica. Então, a frequência do número 6 é a frequência da agregação, a frequência do amor, que é, na verdade, uma inversão do 9, que é o fim. Então, o fim significa desagregação. O 9 não é só o fim, mas sob este ponto de vista, vou falar assim parcialmente, que o 9 é o fim, porque inicia no 1, termina no 9, ok? E o 6 está um 9 invertido. Então, o 6 é a agregação, portanto, a energia do amor, que é a energia eletromagnética da coesão, aquela que é utilizada para que se manifeste, que se faça na fisicalidade a intenção do padrão energético que gerará uma forma. Olha só o que é o 6 entre tantas coisas. Os números 3, 6 e 9 são números fundamentais nessa matemática que se forma o universo, porque qualquer ângulo que você some nos sólidos platônicos ou sólidos geométricos, você vai sempre estar caindo na derivação em 3, 6 e 9, como dizia Nikola Tesla. Basta você conhecer o 3, 6 e 9, que você vai conhecer os segredos do universo. Ao mesmo tempo, o 6 está ligado ao carbono. De uma forma geral, podemos dizer que o carbono tem 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons, 666. E nós somos compostos, somos unidades de carbono, basicamente, mudando, né? Agora, sendo no processo de evolução de espécie e de evolução de frequência na Terra, aumentando a nossa quantidade de silício, então, para poder conduzir mais energia, maiores padrões frequenciais e poder estocar mais informação, poder guardar, ancorar mais informação, coisa que nosso corpinho é extremamente limitado, por isso que nós não conseguimos alcançar outras dimensões ou realidades de frequências mais altas, mesmo em estados alterados de consciência, e se alcançado em estados alterados de consciência, não conseguimos processar a informação que vem de lá, porque o nosso computador não tem HD nem processador suficiente para isso. Então, nós somos basicamente 666, 6 carbono com 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Então, essa é uma explicação dentro do mundo da química para o 666. Agora, dentro da geometria universal, da Vortex Mathematics, como se fala, né? Matemática de vórtices, nós temos novamente o Marc Rodin, como queira chamar, e ele tem toda uma matemática onde ele calcula o seguinte: a torus tem 7 níveis, 7 camadas. A matemática que se liga a torus é uma matemática de multiplicação, adição e subtração. Então, nesse processo todo, você entra na matemática, que eu não vou ficar explicando isso aqui para vocês, mas quem quiser tem vídeos de matemáticos explicando o que se chama de Vortex Mathematics, né? Matemática de vórtices, até tem vídeo em espanhol, que até coincidentemente uma aluna hoje do Método da Integração me perguntou o assunto e ela achou esse vídeo, porque eu falei do Marc Rodin para ela, e coincidentemente ela achou esse vídeo que eu ia citar.
aqui para vocês no vídeo, foi muito interessante, sincronicidades. Então, num desses vídeos existe um matemático que explica claramente que nesses processos de multiplicação, em cada um dos níveis da torus, cada uma dessas camadas, você, nesse processo, vai encontrar a matemática da multiplicação, encontrando camadas desde 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, então são 333. Os níveis da torus se multiplicam dessa forma, então existe essa matemática. E o que a gente fala quando você começa a visualizar números? Pessoas falam assim, eu tô vendo 33, ou eu tô vendo 333 para tudo que é lado. Ah, eu tô vendo 777 para tudo que é lado. O que está acontecendo com você é que porque você está conectado no seu campo vibracional, você entrou no vórtice, como costuma dizer Esther Hicks, que é muito simpática, ela diz, entre no vórtice, para dizer que você está alinhado com o seu eu superior, na corrente certa, vibrando adequadamente. Então, quando você está alinhado, você está no centro do vórtice, você está do vórtice, que é em português, vortex, que é em inglês, que você está, então, neutro no centro e ligado com o alinhamento entre mente superior, mente inferior e o seu coração. É nesse momento que as sincronicidades acontecem. E é nesse momento que você está na Matrix. Você vê o tecido da Matrix, você vê a matemática da Matrix. E esses números aparecem porque eles fazem parte exatamente do tecido que configura a Matrix, que configura essa matemática dessa projeção, desse projeto incrível produzido através de uma ressonância e intenção da mente superior para experienciar uma fração dela mesma separada, como se fosse separada, para que possa perceber mais e mais de si mesma. Maria, existe uma explicação diretamente matemática para este conceito? Tem uma outra forma muito interessante para nós avaliarmos aqui. Então, me acompanhem, que eu vou ter que projetar um pouquinho aqui para vocês, imagens, para vocês poderem entender melhor. Na geometria cósmica, temos a perfeição geométrica, que se chama, então, de número de ouro, golden ratio, fração áurea, como queira chamar, que é o Φ, PHI, P maiúsculo, HI minúsculo, que é 1,61803 e por aí adiante. Então, esse é o número mais resumido. Esse número ele foi amplamente empregado por grandes pintores, como Leonardo da Vinci, arquitetos e construtores ao longo da história do homem, pelos egípcios que construíram as pirâmides e tudo que eles faziam, desde as suas esculturas até os seus objetos sagrados ou tecnológicos, seguindo a fração áurea, que tem a ver até com a ressonância com o som. A tecnologia do som se serve da fração áurea com perfeição para gerar ressonância e por aí vai. Então, matematicamente, nós podemos dizer que o universo tende a estar em coerência e tende a estar, quando coeso, equilibrado, para o padrão da fração áurea. É por isso que nós consideramos que ela é o número da beleza. Só que a fração áurea, ela é composta por duas metades. A metade positiva, a metade negativa. Pois é. Vamos analisar isso aqui, eu vou então contar uma parte para vocês. Então, matematicamente, podemos avaliar o número 1,61803 como sendo um número onde as duas polaridades estão presentes, como eu falei, o que lhe confere a completeza da criação das formas. Portanto, vamos fazer uma matemática aqui. Dividindo-se ao meio, teríamos polaridade positiva e negativa, menos 0,80, 90, 15, que é a metade com polaridade negativa, e mais polaridade positiva, 0,80, 90, 15. É só dividir o número de ouro em 2 e dei uma polaridade positiva e uma negativa. Considerando-se o número 666 como representante desta polaridade negativa, matematicamente vamos aplicar aquilo que se chama de cálculo de seno
seno de 666, que é igual, olha só, a menos 80, 90, 16, 994. Onde nós chegamos, pessoal? Nós chegamos à metade da fração áurea, que é o seno de 666. Portanto, seno de 666 vezes 2, para tirar a negatividade dele, eu coloco 2 negativo, igual a 1,61803. Ou seja, o 666 é a expressão dentro da gemátria, digamos até hebraica, que é a numerologia hebraica, é a expressão da matemática da polaridade negativa dentro da completeza. Mas o completo é como o yin e yang, tem polaridade positiva e negativa. Portanto, o número de ouro, a fração áurea, o número da beleza, da forma perfeita, contém a polaridade negativa, que nada mais é do que em gematria, que é o som correto, que é a numerologia antiga, que depois os hebreus carregaram para eles, os judeus continuaram praticando no seu alfabeto numerológico, né? Se dá ao 666. Pois, então, 666 é a polaridade invertida daquilo que representa a nossa realidade. A nossa realidade não existe sem a polaridade negativa. E a beleza da nossa realidade é equilibrar as forças para construir a partir desse equilíbrio uma terceira força. E esta terceira força é uma força totalmente nova. Quando as duas partes se juntam em total harmonia, não há mais bem, não há mais mal. Há apenas uma nova realidade, uma nova coisa que desperta. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês que vai soar esquisita, mas é assim que vocês têm que entender o que é negativo quando se funde com o positivo e se torna sinergicamente um terceiro, que não é mais o primeiro, tampouco o segundo, tá? Então isso aqui é da química. Vamos lá. Cloro é um gás mortal. Se você cheirar o cloro, você morre. Em alta concentração, corrói todas as suas mucosas, né? Sódio é o metal mortal. Joga o sódio na água, ele explode como uma bomba. O pessoal gostava de fazer isso nos laboratórios. Quando você junta cloro com sódio, dois tão letais, você tem cloreto de sódio, inócuo. Inócuo e tão útil, sal de cozinha. Mais uma. Hidrogênio, um gás explosivo, né? Oxigênio aumenta a combustão e a explosividade do hidrogênio. Então, tem fogo, o oxigênio faz o fogo pegar mais fogo. Né? Só que o hidrogênio com o oxigênio, quando se juntam, se fundem em um terceiro chamado água, que é a essência da vida. Portanto, quando a polaridade negativa está em equilíbrio com a polaridade positiva, não há mais mal, tampouco bem. Existe um terceiro, que é a pura expressão da criação, da manifestação. Entendam isso, que esse é o objetivo de vocês estarem aqui, como brinco eu, encadernados nesta realidade. E é para que se fundam sua mente superior com esta mente terrena, transformando isso em uma bela realidade, manifestando-se como um terceiro. Por isso a Trindade, por isso o poder do número 3, porque esse terceiro manifesto é o teu objetivo aqui na Terra. É com você, Cris. Como correlacionamos o mal falado 666 com a sabedoria universal? A Bíblia foi escrita em todos os livros sagrados, principalmente os, digamos, abrâmicos, baseando-se na numerologia. O problema é que a numerologia se perdeu com o tempo.
E quem melhor reteve isso é a Torá, que é mais original dentro da sua concepção, menos foi alterada. A Bíblia católica é uma confusão, ela é completamente alterada, não tem como você tentar juntar as partes ali, porque foi um tal de um puxar para um lado, outro puxar para o outro, não só a nível de compreensão, mas como interesses, né? Então, a Torá mantém uma possibilidade de você usar a gemátria para análise, por isso que existem os cabalistas que usam a gemátria para analisar os códigos da Torá e funcionam como até um processo de oracular, um processo oracular para prever futuros, prever realidades paralelas e por aí vai. Já que nós sabemos que o oráculo funciona para o momento presente. No segundo seguinte, já é outro nível de probabilidade, mas esse é um assunto que a gente pode até falar em um outro programa, mas dizendo que era dessa forma que os antigos escreviam suas escrituras. Então, eles davam a um nome um número. Então, o número, às vezes os números que aparecem, eles significam coisas e não são exatamente números, na maneira como se escreve. Então, parte do que se fala sobre o 666 quer dizer a polaridade negativa, né? Mas tem diversas maneiras de interpretar isso, vamos por partes, então vamos aqui falar sobre o que é a numerologia e como isso representava nas escrituras antigas até nomes de pessoas. Então, os nomes tinham um número. O número era o significado e não o nome em si. Então, representava a pessoa pelas suas qualidades, atributos ou até funções, ok? Então, vamos lá para Pitágoras. Para Pitágoras, tudo era número, né? E Heinrich Hertz dizia: ninguém pode deixar de notar que as fórmulas matemáticas têm uma existência e inteligência independente, que atua por si só e que são mais sábias do que nós. Então, eu só queria dizer uma coisa mais da nossa era, mas essa frase não podia ficar perdida, né? Então, vamos voltar ao início dos tempos. No início dos tempos, matemática e numerologia eram praticamente indistintas. Tamanha era a fusão entre elas. O poder dos números e o poder daqueles que entenderam a seu respeito, acima de seus contemporâneos, levava a um certo nível de magia. Numerologia é considerada como uma ideia fundamental onde números, matemática, símbolos, quantidades, mensurações e análises estatísticas podem prover poderes especiais adicionais àqueles no nível mais básico e imediato observado. Dentro de sua caixa matemática, os números e símbolos são possíveis de representar poderes, muito além da imaginação e dos meros cálculos. A numerologia sugere que certos dígitos podem afetar o universo, que os representem e influenciar o comportamento humano, sucesso e fracasso. Para os numerólogos, números e símbolos são como as palavras de liturgias mágicas e os movimentos e rituais de magia, encantamentos e caminhos paranormais. Era assim para os antigos, pessoal. Tá? Então, eles construíam mitos, contos em dois parâmetros: astroteológicos, usavam os astros para a parte teológica, e numerológica também. Usavam a numerologia, que para os judeus então se chamava gemátria, e a astroteologia, que era a criação de acordo com a cosmogonia astrológica, digamos assim, tá? Eles também, os números para eles, têm o poder de prever potencialidades de ocorrência. E como eu falei, então eles usavam como um oráculo, a nível oracular. Aí vale a pena falar sobre a diferença entre gemátria e numerologia, já que elas se cruzam, porque o número representa algo, né? Mas tem uma diferençazinha aí, então vamos lá. Então eu vou comparar agora a gemátria dos hebreus, judeus, depois, que originalmente essa numerologia era caldeia, então da antiga Mesopotâmia, ali Iraque, já que a Mesopotâmia era mais para cima, a caldeia era mais para baixo, mas na região do Iraque, quando os judeus saíram do cativeiro, ali imposto por Nabucodonosor, migraram de volta para
digamos, a Palestina e outras terras, o que aconteceu é que eles levaram esse conhecimento e o incorporaram à sua própria língua, parecendo que era deles, mas não, era caldeu. De qualquer forma, eles hoje são os que preservaram isso e o aplicam dentro daquilo que se fala na sua cabala, tá? Então, nós vamos comparar isso com a numerologia pitagórica. Então, a cabala se divide em várias disciplinas e técnicas. A gemátria é uma das técnicas pela qual se somam as letras de uma palavra ou nome em hebraico para extrair um número que a represente. Termos ou nomes com os mesmos números finais seriam correlatos. Falando da maneira bem simplista, podemos dizer que a gemátria é a forma judaica, mística, hebraica, cabalística de numerologia, a qual só faz sentido se aplicado ao alfabeto hebraico e que permeou toda a Torá. Por isso ela é usada de forma oracular, porque os seus códigos numéricos são ali representados. Cada nome de pessoa está ligado ao número. Então essas pessoas são representadas por números e às vezes números que fazem uma frequência representam um padrão em si. São dados nomes em função do padrão em si, tipo Salvador, tipo aquele que veio para salvar, essas coisas assim. Então, isso tem um número na gematria hebraica, desculpe o termo, acho que é gematria. O interessante é que, para os antigos, isso era sagrado, né? Era uma numerologia sagrada. E se você vê no Apocalipse, que é um livro que surgiu posteriormente, dito, referenciado como sendo de João, né? Que era o livro da revelação, então Apocalipse 13, 18. Interessante que 13 é um número sagrado. Foi colocado propositalmente. E 13 é e sempre foi um número sagrado para os povos pagãos. Então, ao dar 13, novamente salienta a influência da Igreja Católica, invertendo as informações e apoderando-se daquilo que não lhes pertence, invertendo o seu significado. Então, 13 é o número da deusa, 13 é o número da criação. Então, você vê, 12 apóstolos, Jesus era o 13º. Essa história do Apocalipse veio muito depois. Então, é um livro de uma confusão monstruosa, literalmente, de alguém que viu coisas ou inventou coisas e vivia no medo. Então, quem escreveu isso estava apoderado pelo medo, pelo terror e colocou ali uma visão típica de ayahuasca, a versão negativa. Então, para mim, não é relevante. Eu posso dizer até a seguinte frase: não me interessa, porque tratar com esse tipo de escritura é querer ficar realmente dominado por padrões negativos, inversores e desinformantes. Essa é a minha visão, ok? Então vamos lá. É com você, Cris. Maria, baseado no que você acabou de dizer, como correlacionamos o mal falado 666 com a sabedoria universal? Então, Cris, é o que eu expliquei há pouco, né, quando eu falei que, na verdade, o 666 é a polaridade presente, necessária, para a fusão com a polaridade negativa, positiva, para se tornar o terceiro, que então salta, que gera um salto quântico. E é por isso mesmo que eu digo para os meus alunos no método de integração, que não é fugindo daqui que se chega a algum lugar. Muito pelo contrário, é através daqui que se chega a um nível mais alto. Você tem que utilizar essa realidade, fundir-se com ela para dar o salto. Então não é fugindo que você vai resolver, é jogando esse jogo maravilhoso que está na sua frente, aprendendo tudo que está aqui, fazendo o seu maior, habilitando-se e capacitando-se, associando tudo, a nada segregando. É esse processo da iluminação, de acender a chama, da fusão, porque o que a chama faz é fundir. E para acender é necessária a fusão.
É isso aí, Cris, com você. Bem, pessoal, tudo foi tão invertido em nosso planeta e o propósito desse programa é trazer realmente o conhecimento desinvertido de tudo que foi invertido. Espiritualmente falando, o número 666, cuja soma resulta em numeral 18 e desdobrado, obtém-se o 9, número da lâmina do tarô, o ermitão, significa sabedoria, não condiz com a fama negativa do seu significado. Bem, e no Kabbalah, o número 666 representa a criação e a perfeição no mundo. Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, o 666 é a busca do homem pela iluminação por meio da sabedoria, unindo mente e coração para atingir o próprio cristal interior, na busca da sua unidade suprema. Porque a soma dos 666 dá o número 9, que é número considerado sagrado. 666 significa Logos encarnado. E na tradição esotérica, 666 é também o número do Sol e tem relações curiosas, pois 62 igual a 36, o somatório de 1 a 36 é igual 666. Então, pessoal, quem tiver olhos de ver, que veja. Seja puro como uma pomba, mas astuto, feito serpente. Vários internautas estão enviando perguntas, então vou aproveitar para fazer neste programa. As pessoas estão perguntando a questão de cremação. O que acontece com a alma? Você pode explicar para nós, Maria? Então vamos lá responder uma pergunta aos internautas. O próximo programa vai ser só de perguntas e respostas, o que eu acho ótimo. O pessoal manda muita pergunta e, de fato, pelo número, não dá para ficar respondendo o tempo todo. Então, uma ou outra a gente responde. Então, de vez em quando ela se repete, é um mesmo assunto que se repete, a gente acaba fazendo um programa como esse. Então, fora o 666, vem uma pergunta do internauta, que é essa, sobre a cremação. O que eu acho da cremação? Então, essa é a minha opinião, você não tem que ter a mesma opinião e não precisa se prender a minha nem a de ninguém. Chegue à sua própria conclusão após pesquisar. Okay? O que eu acho é que, quando a pessoa é desligada, quando a pessoa que faleceu na sua família é desligada da matéria, é uma pessoa que já está, digamos assim, no processo de despertar, sabe que não se deve ficar conectado, preso à matéria, que ela não vai ficar, digamos, agarrada a questões ainda não terminadas, que sim busca um processo de entrega e passagem, que tenha facilidade a estar sempre passando de uma fase a outra da vida, vencer obstáculos com tranquilidade dentro, né, da turbulência que acaba acontecendo, mas que ela não ficava presa. Quando se avalia que essa pessoa tem essas características, digamos que a nível de espiritualidade seria alta, não há problema nenhum de fazer a cremação com essa pessoa, porque ela não vai estar conectada com o seu corpo, mesmo que, talvez, que tenha ocorrido, que ele não tenha se desligado, digamos, deste campo onde nós estamos e esteja vendo o que está acontecendo com ela mesma. A questão da cremação é que dos Estados Unidos leva 3 dias, por sinal, eu acho muito correto isso, é a questão de que a pessoa que possa ter morrido ou por um ato traumático, né, e a pessoa que faleceu de corpo, mas não de ser, porque nós não morremos, nós somos imortais, que está confusa pelo que aconteceu, pode ver o seu corpo sendo destruído e criar um grande engrama emocional, um grande padrão de choque físico, emocional, mental, digamos assim, por estar perdendo o seu corpo físico. Isso pode piorar a situação dela de, digamos, ir para onde precisa ir e seguir o seu processo de vida
na não fisicalidade em outros níveis, até que, teoricamente, seguindo uma versão espírita, que não é bem a minha, mas vou só usar o exemplo, tenha que voltar, né, e se veja predisposta para isso com maior facilidade, com menos padrões emocionais que aprendam, né? Então, assim, nos Estados Unidos, tanto o enterro como o crematório leva, em média, 3 dias, o que é muito correto. Aqui no Brasil, faleceu, eles já querem enterrar, né? Ou cremar, porque tem que ser barato, né? Tudo aqui tem que ser barato e feito de qualquer jeito. O dar mais tempo tem a ver até com a questão da catalepsia, que quando não bem diagnosticada a morte, né? Se considera a morte, a pessoa pode retornar dentro de algumas horas ou até dias, e isso faz com que a pessoa se encontre ali já no caixão ou tenha sido cremada viva, né? Então eu concordo com a questão dos 3 dias. Infelizmente, neste país, isso não é feito. Então, a cremação deveria levar 3 dias antes de ser cremado o corpo. Mas, como não é, para você julgar adequado no seu parente querido que faleceu, julgue pelos aspectos que eu disse. Veja se esta pessoa tem uma espiritualidade, um desprendimento da fisicalidade, tamanho que, por mais que tenha sido traumático ou natural a sua morte, ela não fique presa aqui e veja um processo que pode causar ainda mais transtornos na pós-vida, nesta pós-vida, ok? Apenas esse é o ponto que há a considerar. Se for uma pessoa como eu, por exemplo, pode cremar, porque eu não vou ficar agarrada no meu corpinho, tá bom? Beijos para vocês, abraços e até o próximo Despertos. É com você, Cris. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Até o próximo Desperto. Inscreva-se em nosso canal no Cron TV e no canal de Maria Peredo, Sol Negro 11. Gratidão a você, gratidão a Maria Peredo. Até o próximo Despertos.